Olá, que prazer, é sempre uma alegria para nós estarmos juntos. Você sabe que aqui o objetivo desse programa é proclamar, é anunciar a boa notícia de Deus, o Evangelho da graça, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, as insondáveis riquezas de Cristo, coisas que penetram a nossa vida. Você vai ter aí os likes na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com programa Café e Fé, tudo junto. Eu sempre peço que você colabore conosco aqui como um aliado, como um parceiro que pode nos ajudar no compartilhamento, na divulgação do programa, para que outras pessoas possam receber. Eu gostaria muito que você nos ajudasse também nessa luta espiritual que a gente tem. Quando a gente vê um mosquito, a gente joga um detefon nele, mas quando você na vida espiritual não tem como jogar, mas tem a oração. Você interceda por nós aqui nas lutas e, se puder, também contribuir para que o programa possa se manter, eu fico muito grato. Nós vamos para um pequeno intervalo e já nós estamos voltando. Hoje eu queria levá-los vocês a meditar sobre o capítulo 20 de 2 Crônicas. Esse texto de 2 Crônicas, capítulo 20, ele enche o meu coração. Porque nós temos aqui um rei com uma dificuldade, com um problema muito grande. E eu queria ler o versículo, a partir do versículo 1 com vocês, que diz assim: depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Eu queria que você parasse para pensar. 3 reinos se unem, 3 reinos se juntam para destruir Josafá. Versículo 2, palavra de Deus continua nos dizendo assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou o jejum em toda Judá. Preste atenção, 3 reinos se juntam para destruir o reino de Josafá. Josafá é avisado, ele tem medo, ele teve medo, o medo faz parte do ser humano, o medo faz parte da nossa concepção. O primeiro sentimento depois da queda no Jardim do Éden, a Bíblia fala que foi o medo. A Bíblia diz que o homem ouviu a voz de Deus que andava no jardim e ele teve medo e se escondeu. Então, ter medo é algo que é natural do ser humano. Mas eu queria que você prestasse atenção, que no momento de medo, no momento de tribulação, no momento de angústia, no momento de sofrimento, ele pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em toda a Judá. Preste atenção que ele não fez um jejum para conseguir algo. Ele apregoou um jejum para buscar a presença do Senhor. Aí o versículo 4 nos diz assim: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. E eu queria lembrar o irmão, a irmã, na hora do sofrimento, na hora da angústia, na hora do sofrimento, na hora da tribulação, na hora do medo, quem você está buscando, quem eu estou buscando? Então, ele se pôs a buscar ao Senhor. Então, busque ao Senhor no momento de dificuldade, busque ao Senhor no momento de fraqueza, busque ao Senhor no momento de medo. O salmista diz: eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde: meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, ele busca a face do Senhor
E aí o versículo 5 nos diz assim: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu Deus que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Nesses versículos ele começa a exaltar a Deus e dizer que Deus é poderoso, que Deus pode todas as coisas, que os olhos dele estão no Senhor. Então eu queria levar você a meditar sobre esse capítulo 20 de 2 Crônicas. Leia esse capítulo na sua casa e nós vamos voltar semana que vem a caminhar mais um pouco sobre esse capítulo e mostrar como que Deus operou, como que Deus salvou a Josafá e todo aquele povo nesse momento de tanta angústia e sofrimento. Fique agora com o pastor Glênio e até a próxima, se Deus quiser, graça e paz. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Nós temos caminhado aqui numa visão, numa série que tem como título Os Últimos Dias. Já tivemos um programa e vamos continuar trabalhando nesta série, lembrando que todo o conteúdo daquilo que nós estamos conversando aqui, discutindo aqui, vai estar no canal do YouTube. Você pode acessar lá que você terá todo o material. Então, últimos dias. O que significa esses últimos dias? A primeira vez que a Bíblia fala deles é através de um profeta pagão, que foi um profeta de Moabe, Balaão. Ele diz o seguinte, lá no livro de Números: agora eis que vou ao meu povo, vem avisar-te-ei do que fará este povo ao teu povo nos últimos dias. A primeira vez que aparece, havia um conflito dos moabitas contra o povo de Israel. E este profeta Balaão vai dizer que o povo de Israel faria com o povo moabita nos últimos dias. Este acontecimento dos últimos dias tem conotações com o que Israel está fazendo desde que retornou ao seu território. Vocês se lembram que o povo de Israel foi disperso lá no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito veio e destruiu Jerusalém, aquela profecia de Jesus que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E a partir dali o povo ficou espalhado pelo mundo afora. Durante quase 2000 anos, né, até 1948, esse povo ficou espalhado pelo mundo. Mas em 1948 foi reorganizado o Estado de Israel. E de lá para cá nós temos visto muitos conflitos, muitas guerras, muitos embates contra o povo de Israel e as respostas, e tem uma relação com o tempo de Moabe, que é essa profecia.
Na vez passada eu falei que Jesus morreu, a crucificação dele aconteceu no ano 30, um ano de jubileu, onde haveria a libertação das pessoas, e que ele morreu naquele ano, e que de lá para cá, né, até o ano 2030, nós teríamos 2 dias, que são considerados os últimos dias. E que esse tempo dos últimos dias seriam tempos muito difíceis. Tempos de características de possessão, que é uma palavra que aparece ali, só 2 vezes eu falei no programa passado, na Bíblia, e que é como se a sua mente estivesse sendo possuída por pensamentos, por sentimentos malignos. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos crentes de Colossos, ele diz assim: eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, que as vossas mentes sejam presas e sejam conquistadas e sejam possuídas por pensamentos que separem vocês da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Esse tempo do humanismo desesperado, esse humanismo teomânico, mania de Deus, de onipotência, de autossuficiência, seriam tempos muito difíceis, tempos agressivos. E nós vimos naquela ocasião que a primeira palavra que o apóstolo Paulo usa como característica desses tempos as pessoas seriam amantes de si mesmos. Elas estão voltadas para si. A segunda palavra que ele usa ali é que essas pessoas seriam avarentas. Mas a avareza faz parte da história. Só que esta palavra também é uma palavra muito especial. Ela é filarguros, amigo, amante do dinheiro, amante do controle do dinheiro. Pessoas que não conseguem fazer dos seus bens instrumento de partilha, mas seriam dominadas, governadas pelo dinheiro, de maneira que elas são incapazes de partilhar, de fazer com que o dinheiro seja útil, não só para si, mas para o maior número de pessoas possíveis. Haveria uma cultura de dominação da riqueza e as pessoas iriam viver uma vida muito dominada pelos bens materiais, as conquistas. É interessante que os últimos dias iriam se caracterizar pela ditadura da posse, em que você vai demonstrar a sua identidade pelos seus bens, pelo que você tem, pelas coisas que você possui. E isto leva também a um consumismo exagerado, para mostrar que você é o que não é, porque as coisas que você tem não determinam quem você é.
Esta outra característica que ele vai usar aqui, além de egoístas e avarentos, é a palavra jactancioso. A igreja tem vivido isto, ele está falando para a igreja, para os crentes, que serão presunçosos, que estarão sempre ostentando uma performance que não é verdadeira, para que os outros o admirem e ninguém o conheça. Nós queremos mais ser admirados do que conhecidos. Essa é uma característica da jactância, desse orgulho de ser aplaudido, de ser apreciado. E a gente vê isso na própria convivência da igreja, quando os espetáculos de culto virou um espetáculo em que os artistas cantam ou pregam ou fazem qualquer coisa e aí recebem os aplausos, e aí o ego inflamado, o ego ensoberbecido, ele se torna, eu vou dizer, insuportável. Os relacionamentos se tornam muito difíceis. Então, é uma característica. Primeiro, amantes de si mesmos, amantes do dinheiro e jactanciosos e orgulhosos e vaidosos. Meu Deus, só o Senhor para me desconstruir desta realidade tão ensoberbecida desses últimos tempos. Eu vou dar uma paradinha e a gente vai voltar já já. Bem, os últimos dias, característica dos últimos dias, amantes de si mesmo, amantes do dinheiro, jactanciosos. Outra palavra que o apóstolo Paulo vai dizer é que serão arrogantes. Mas a arrogância é tão própria do ser humano, só que aqui é o ato de mostrar-se acima dos outros a qualquer custo. É um tempo em que as pessoas não enxergam o outro. Eles estão atropelando, passando por cima, elevando-se acima de qualquer consideração sobre qualquer pessoa. Outro dia, eu vi um filmezinho que foi considerado um desses filmes mais bem vistos no mundo. Parece que é na Índia, um elevador de um prédio grande, cheio de gente, e corre um camarada que entra no último instante e a porta se fecha. E aí o elevador não consegue, tem peso demais. E começa a mostrar que ele não pode subir porque tem peso demais e tem que descer alguém. E ninguém se mexe. Está todo mundo ali dentro, naquela expectativa, quem é que vai descer. E o carinha que entrou ali no fim, nem era com ele. E excesso de peso, o elevador parado, e leva tantos segundos, aí uma moça, ela começa a se mover.
e começa a sair no meio daquele grupo de 20 pessoas, sei lá quantas. E quando ela sai, a gente percebe que é uma pessoa com uma deficiência física, tendo umas muletas, e aí a coisa fica interessante. Por quê? Porque a história mostra que alguém que estava com mais direito a permanecer ali por estar com uma deficiência nas suas pernas para andar, é aquela que sai e dá lugar para que o elevador funcione. Nós queremos dizer que a nossa sociedade está com uma deficiência emocional fora de série. Nós estamos vivendo a tragédia do egocentrismo e deste ato de querer estar acima do outro, passando por cima, querendo levar vantagens. Teve uma época aqui no Brasil que criou-se a lei do Gerson, não é? Aquele jogador de futebol famoso, e a gente queria ganhar, levar vantagem em tudo. Por que isto? É uma opressão da mentalidade, como nós citamos o texto de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, capítulo 11, quando Paulo diz: eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, que as vossas mentes se apartem da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Essa dominação da nossa mente, essa possessão de que eu sou o rei do mundo, eu sou o dono do universo, que o mundo gravita em torno de mim. Esta palavra, então, mostra claramente que nós somos arrogantes. A outra palavra que caracteriza esse tempo é blasfemadores. Você tem observado a blasfêmia em todo lugar? Hoje se ridiculariza das coisas sagradas de uma maneira assim arrogante. Houve um tempo, um episódio de um jornal francês que fez uma charge contra Maomé e ele sofreu uma sanção terrível. Eles foram lá, mas contra Cristo, até há uns anos, acho que 2 anos atrás, o Carnaval trouxe um episódio de Satanás arrastando Jesus pela avenida. Esse ano também houve outros episódios tristes e deploráveis, mas alguns deboches contra o Evangelho, contra Cristo. É a blasfêmia, é a característica da blasfêmia. Você não levar a sério, não ter respeito pelas coisas de Deus, as coisas sagradas. O universo, ele fala de um Criador, pelo menos o respeito para isso. Acabou. A cultura de hoje é a da banalização, da falta de consideração, de dignidade diante de Deus. A outra palavra que ainda aparece aqui como característica dos últimos tempos é a desobediência aos pais. Mas essa desobediência não é aquela desobediência do tempo de Caim. É uma desobediência que ela enverga a criança hoje contra qualquer posição. É uma rebeldia e parece que até inata. Não, é desta opressão. E isto tem sido potencializado através destes aspectos da mídia, desses joguinhos, desses coisas que a criança hoje está
viciada, né, em toda esta cultura de filmes e de entretenimento. Os pais, até para se livrar do que a criança exige, entrega na mão dela um iPhone ou um desses aparelhos de televisão, de jornal, perdão, de celular, e a criança fica ali grudada naquilo, vendo, e o que passa é um incentivo. Eu vejo minha neta, como ela às vezes fica excitada, e a gente vai verificar que esta cultura da desobediência aos pais também, parece que é uma atmosfera, é um aion aqui nessa cabeça, que está influenciando, que está gerando esta atitude. Outra palavra aqui que ele coloca é ingratos, a ingratidão. Eu não sei se você tem observado isto, mas eu tenho visto que as pessoas são cada dia mais ingratas. Elas não têm um sentimento de gratidão. Jesus já enfrentou isso lá no passado, quando ele curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer. E alguém mostrou que apenas 10% de pessoas no mundo, no tempo de Jesus, que era grato. Mas teve um estudioso que acha que hoje nós não temos 1% de gratos no mundo. É todo mundo com direito. E por causa dos direitos, eles nunca são gratos pelo copo d'água que recebe. Então, é uma coisa que me parece desta áurea, dessa atmosfera opressiva na mente, que nos leva a não ser agradecidos de coração. E nessa última característica, aqui no versículo 2, é a palavra irreverentes. Essa é outra característica bem marcante. O homem dos últimos tempos é um profano por natureza. A palavra profano significa aquele que está fora do templo. Ele já não tem mais fano, é o lugar da adoração, e ele está do lado de fora. Já não tem mais nenhum interesse. O que as estatísticas estão mostrando é que o ateísmo prático tem crescido. A quantidade de pessoas que têm saído da igreja é maior do que a quantidade de pessoas que têm entrado na igreja. E às vezes ele entra na igreja e fica na igreja, mas vivendo uma vida profana, uma vida ímpia, uma vida maligna, uma coisa sem sentido. Ele está ali apenas por desencargo de consciência, mas sem a realidade espiritual. Então, eu gostaria que você pensasse bem nesta questão. E terá saída para isto? Será que eu tenho que viver essa cultura da serpente na minha vida para sempre? E eu acredito que não. E eu creio que não. Eu sou daqueles que creem no Evangelho. E no Evangelho eu posso experimentar a obra suficiente de Jesus Cristo, que me liberta desta cultura, deste padrão de egocentrismo, de avareza, de jactância, de desobediência, e eu possa gozar a grandeza da libertação em Cristo com uma vida de santidade, com uma vida de amor, com uma vida de interesse, com uma vida de relacionamentos significativos. E por isso que eu estou aqui, anunciando este Evangelho e dizendo a você que você pode
não viver debaixo dessa cultura, ainda que tenha que estar nesse mundo. Jesus disse aos seus discípulos, logo na saída do seu ministério terreno aqui, ele disse, olha, no mundo vocês vão ter tribulações, vão ter problemas, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E se ele venceu, e eu estou nele, porque ele me levou a estar nele, lá na cruz, para eu morrer e ressuscitar com ele, eu posso ter esperança, e você também. Este mundo não pode ditar a maneira de vida que Deus quer para nós. Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma realidade espiritual, não religiosa, mas de Cristo, e eu certamente que o Evangelho fará todo sentido para você e para mim. E eu quero deixar aqui o abraço de sempre deste velho, de coração para coração. Isso faz todo sentido. Até a próxima.